Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Creia nessas verdades. Aleluia. O Jean se empolgou hoje. Vocês são meus olhos, parece que uma fumaça nos esconde. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Alegria nos reunirmos. Hoje culto de ceia. Hoje pela manhã tivemos batismo. Você que não estava, perdeu. Foi um grande mover, uma presença de Deus naquele lugar, uma grande festa, sem dúvida nenhuma. Já tivemos também o primeiro culto às 17 horas. Estamos agora no nosso segundo culto. Aleluia. E agora nós estamos então para o nosso último culto da noite. Aleluia. Você está animado com Jesus, irmão? Amém? Quero ver, em nome de Jesus, que você permaneça assim até o final. Aleluia. Irmãos, não vou largar meu cronômetro agora, porque vou responder uma pergunta. Você sabe que normalmente eu tenho respondido perguntas. Domingo passado eu não respondi, porque era chegada de encontro. E hoje nós vamos continuar falando sobre Apocalipse. Então, sobre a volta de Jesus. Nós vivemos tempos proféticos e precisamos ter as percepções de tempos, ok? Então, culto retrasado eu preguei sobre Apocalipse. Quem estava aqui domingo retrasado, não passado, retrasado, amém. Você que não está, você precisa procurar lá no YouTube, no Videira Torres, no canal da Videira Torres, vai encontrar a palavra gravada, para depois você conectar com a de hoje. Mas eu preguei sobre a parábola dos talentos. E é importante nós termos as percepções de tempos, e os tempos que nós estamos vivendo. Mas antes disso, quero responder uma pergunta, porque nós declaramos agora que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, amém? Então a Bíblia diz que você é filho amado, justificado, redimido, comprado, mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Bom, e a pergunta foi a seguinte: pastor, nós que nascemos de novo e somos filhos, nós podemos passar por alguma opressão maligna? É uma boa pergunta, você não concorda? É uma boa pergunta, por quê? Porque somos filhos, somos redimidos, somos justificados, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, podemos passar por realmente opressões? E a resposta é sim, podemos, claro que sim, podemos passar por opressões. E por quê? Porque nós vivemos em uma batalha. E essa batalha, ela vai durar até Jesus voltar. Então, ou até Jesus voltar, ou até nós morrermos. Eu creio que Jesus volta antes de nós morrermos. Amém, irmãos? Você está preparado para ir com Jesus? Aleluia, em nome de Jesus. Vamos todos. Aleluia. Que grande festa, hein, irmãos? E eu quero responder isso. Projeto para mim Efésios, capítulo 6, verso 10. Vamos ler a partir do verso 10. Efésios 6, 10. Nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pode ir passando. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então presta atenção, o diabo ele arma cilada? Sim, a Bíblia nos diz isso. Então se a Bíblia ela é verdade e nós confiamos na verdade, então antes de ele dizer que o diabo arma ciladas contra nós, ele diz que nós devemos estar fortalecidos no seu poder. Quando estamos fortalecidos no seu poder, nós conseguimos identificar a cilada e não cair nela. Então, o diabo ele arma ciladas? Sim, ele arma ciladas contra nós. Pode passar no próximo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja bem, aqui Paulo está dizendo porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós temos uma luta? Temos uma luta, essa é uma afirmação.
Ele não está dizendo, talvez você terá uma luta, de repente haverá uma luta, se vier uma luta. Não, ele está fazendo uma afirmação, porque a nossa luta, há uma luta, sim, constante e espiritual. Quer você queira, ou quer você não queira, você foi inserido nela, quando você aceitou Jesus. Então, você estava de um lado, de qual lado? Do mundo tenebroso. E sendo dominado por quem? Pelos principados, pelas forças espirituais do mal. Quando você aceitou Jesus, o Senhor tirou você do império das trevas e colocou no reino de luz, amém? Então veja bem, é mais ou menos assim para você compreender. Você era colorado e de repente você virou gremista. Entendeu? É assim, ó. Sim, entendeu? Ó, ou diferente, ó, presta atenção, tudo bem, ou diferente, entendeu? Você era gremista e de repente você virou do Brasil de Pelotas, entendeu? O do Novo Hamburgo, do Ipiranga. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Mas a realidade é essa, você era escravizado pelo império das trevas e o Senhor libertou vocês e transferiu para o reino de luz. Então, há uma luta agora, mas essa luta, ela não é para que você perca a salvação, não, porque uma vez filho para, isso aí, você uma vez salvo para sempre. Mas então, qual é a luta? Para que o diabo ele quer impedir que você cumpra o propósito aqui na terra. Ele quer impedir que outras pessoas sejam salvas através de você. Por isso existe uma batalha, existe uma luta. E nisso ele pode oprimir você? Claro que pode, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso é tão importante você declarar a palavra e continuar declarando ela, porque ela é a verdade. Então, no meio da batalha, no meio da luta, no meio da opressão, no meio da dificuldade, você continua declarando as verdades da palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é, amém? E você declarar isso, não é para que ela se torne uma verdade. Você declarar a palavra não é para que ela venha se tornar uma verdade, mas você declara ela porque ela já é uma verdade. Você declara ela para que você creia nessa verdade. Então, quando você declara que você não é filho amado, você não está lembrando Deus, para que Ele se lembre, olha Deus, não esqueça que eu sou filho amado. Não, Ele nunca esquece. A palavra de Deus diz que Ele tem escrito na palma das suas mãos o seu nome. Ele não esquece. Quem esquece somos nós. E quando nós declaramos a palavra e declaramos quem nós somos, nós mantemos a nossa mente, o nosso coração aquecido, crendo em quem nós somos. Amém? Por isso que é tão importante você declarar a palavra. Isso é importante porque, ok, pode retirar lá. Então, sofremos opressões? Sim, mas em todas elas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, não pare, continue declarando a palavra. A igreja do Senhor, ela é imparável, porque o Senhor é imparável. Então, continue declarando a palavra com convicção, porque você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho amado, justificado. Amém? Você precisa ter essa percepção no mundo espiritual. Quando Deus ele olha lá de cima, né? Ele olha para você e ele vê quem? Ele vê o sangue de Cristo em você. Ele vê você como um filho amado, eleito, justificado. Ele vê Cristo em você. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E os dias que eu vivo nesta carne, na carne aqui, eu vivo pela fé. Então, veja bem, quando Deus olha, ele vê isso. Mas, quando o diabo e os seus demônios olham, eles veem o quê? A mesma coisa. Eles olham para você e eles dizem, ali vai um eleito, um redimido, um filho amado de Deus. Você entende? É isso que eles veem. E aí eles dizem, olha só, presta atenção, eu acredito que eles pensam, se eles acreditarem em quem eles são e usarem a palavra, nós estamos lascados. E aí ele fica tentando enganar você, tentando dizer que você não é filho, que você não é justificado, que você perdeu a salvação, tentando trazer você debaixo de condenação, para que você pare de declarar quem você é,
para que você não acredite na sua posição, mas a sua posição ela é imutável. Não importa o tempo, não importa a batalha, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, a sua posição não muda. Você é filha amada em Cristo Jesus, amém? Então, por isso que é tão importante você continuar declarando, para que isso seja rompido na sua fé. Por isso que o justo, ele vive pela fé, ele não vive por aquilo que ele está vendo, ele não vive por aquilo que ele está sentindo, mas ele vive por aquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Você está aí, irmão? Aleluia. É falar em Apocalipse, parece que você fica com medo. Não, eu acho que eu vou dizer, olha, irmãos, só no final do culto eu vou dizer, hoje eu preguei sobre Apocalipse. Não dá para falar antes. Vocês parecem que ficam nervosos já, ficam meio tensos. Mas presta atenção, Apocalipse nos fala de verdades espirituais desse tempo. E nós precisamos ter essas percepções. E hoje nós vamos falar sobre as profecias de Mateus 24 e 25. Depois de Apocalipse, o lugar que você mais vai encontrar dados, relatos e sinais e profecias a respeito do fim, da volta de Jesus, é em Mateus 24 e Mateus 25. Mas para isso nós vamos precisar compreender para quem o Senhor está escrevendo, para quem o Senhor está respondendo as perguntas, para que nós não venhamos misturar as profecias, saber o que é para nós e o que é para os judeus. E é tão importante nós estarmos apercebidos, por quê? Porque o Senhor vai voltar, é certo. O mundo ele não vai melhorar, ele vai piorar. Eu sei que às vezes você pode pensar, pastor, isso então é drástico. O mundo vai piorar, eu tinha esperança que ia melhorar. Mas ele vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele precisa piorar. Para quê? Para que Cristo volte e que o reino seja estabelecido aqui. Isso é tão certo, por quê? Porque a palavra diz que o Messias viria e ele veio. E uma vez que ele veio, a palavra se cumpre, toda a palavra se cumpre. Para ela se cumprir, diz que naqueles dias haveriam as primeiras dores de parto, que são as que nós estamos vivendo, e então Jesus viria buscar a sua igreja. Toda a palavra vai se cumprir. Tudo isso vai precisar acontecer, por quê? Porque haverá a grande tribulação, haverá um Armagedon, haverá depois Satanás preso por 1000 anos, haverá o reino aqui na terra de 1000 anos, depois haverá então Satanás sendo solto por mais um curto período de tempo, haverá Gog e Magog, depois haverá o grande trono branco, e então depois a eternidade, um novo céu, uma nova terra. Amém, irmãos? Esse é o resumo de Apocalipse. Tem alguma coisa para temer? Não tem, nós já somos salvos. Você já é filho, você vai temer o quê? Não há o que você temer. A não ser que você tenha medo de não ser arrebatado e ficar na grande tribulação. Mas aí é uma decisão, uma escolha sua. Por quê? Porque o Senhor já te tornou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já colocou o Espírito Santo dentro de você, que te conduz a toda a verdade. Aleluia, amém, irmãos? Por isso não tema a grande tribulação. Creia e deseje ser arrebatado. Viva para você ser arrebatado. Está gravando? Viva para isso em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, então isso é importante, porque você precisa ter essas percepções de tempo. Veja que, quando Jesus nasceu, você lê isso lá em Mateus, quando Jesus ele nasceu, a palavra de Deus diz que 3 magos foram enviados pelo Espírito para ir adorar a Jesus. Mas ele fala ao rei dos judeus. Então eles não sabiam que o nome era Jesus, sabia que era rei dos judeus. E aí eles seguem a estrela, e a estrela vai levando eles a Belém. Mas quando eles chegam a Jerusalém, eles deduzem, imaginam que o rei dos judeus haveria de nascer na capital dos judeus, que era Jerusalém. E eles param em Jerusalém e perguntam para Herodes. Vão até Herodes e começam a perguntar aonde nasceu o rei dos judeus. E Herodes, ele fica apavorado com a situação, dizendo, como assim? Eu sou rei. E agora está dizendo que nasceu o rei dos judeus, mas eu não tive nenhum filho agora. E aí, ele diz para os magos, vão lá. Mas antes disso, ele faz uma pergunta. Ele diz, como vocês sabem? Ele diz, nós vimos a estrela. Nós vimos a estrela e seguimos a estrela. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles deduziram, pararam de seguir a estrela. E aí,
Então, Herodes diz, olha, vocês vão lá, adorem ele, e depois vocês retornem. E me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas, na verdade, era uma mentira de Herodes. Herodes queria matar Jesus. E os magos, vendo isso, olharam para fora e seguiram a estrela, novamente. E foram parar onde? Lá em Belém, numa manjedoura, e encontraram Jesus. Adoraram ele com ouro, mirra, né, e óleo de mirra. Você está lendo a Bíblia, né, irmão? Isso aí, mirra, incenso e ouro. As 3 especiarias mais caras do momento. Mas veja bem, aí nesse momento, Herodes, ele chama quem? Chama os principais, os fariseus, os principais da lei, que conheciam todas as escrituras, conheciam as profecias, conheciam a lei, e perguntam, aonde que deveria nascer o Messias? E eles respondem, em Belém. Então eles sabiam onde que Jesus iria nascer? Sim. Mas eles não foram capazes de identificar o tempo. Eles sabiam as escrituras, sabiam os sinais, porém não souberam identificar. Então presta atenção, não basta nós sabermos os sinais, não basta nós sabermos a palavra, nós precisamos ter a percepção do tempo para identificar o tempo que nós estamos vivendo. E presta atenção, vivemos tempos proféticos, tempos do fim. E por isso nós precisamos estar apercebidos e precisamos guardar para que o nosso coração não esteja sobrecarregado, estarmos atentos. Então, todos os sinais para o arrebatamento, todos eles já se cumpriram, que são os sinais da figueira, todos eles já se cumpriram. Eu falei sobre isso, culto retrasado, você lembra? Lembra disso? Você lembra também que eu falei sobre um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Você lembra disso? Aleluia, irmãos. Você é bom de memória. Projeto para mim, Apocalipse capítulo 3, verso 3. Nos diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, diga comigo, se não vigiares, isso aí, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então presta atenção, aquele que estiver vigiando, ele vai reconhecer o tempo, ele vai saber, ele vai ter percepção. Agora, aquele que não estiver vigiando, o Senhor virá como um ladrão. Ele não vai ter a percepção do tempo. Por quê? Porque ele não estava vigiando. E ele não vai perceber a hora que o Senhor virá. Mas qual a hora? Não, essa hora não é a hora que ele virá sobre as nuvens depois da grande tribulação. É a hora do arrebatamento. Mas se estiver vigiando, não será pego de surpresa, porque vai estar esperando. Então, nós precisamos ter essa percepção de tempo? Claro que sim. Por isso que nós vivemos os nossos dias aguardando a volta do Senhor, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Todos os sinais para o arrebatamento já se cumpriram. Então significa que nós vivemos dias proféticos. Então, antes de 1948, Israel não era nação. Então Jesus podia voltar antes disso? Não, porque Israel não existia. Mas em 1948, Israel voltou a ser nação. Aí Jesus podia voltar? Ainda não. Porque Jerusalém ainda não era a capital de Israel, porque não foi dada para o território de Israel. Mas em 1967, presta atenção nisso, 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel venceu 3 reinos e tomou Jerusalém de volta, e Jerusalém se tornou capital de Israel de novo. Agora, Jesus pode voltar então agora? Ainda não. Por que ele ainda não pode voltar? Porque ele vai voltar no início do 3º milênio. Porque Jesus ressuscitou no início do 3º dia. O sinal de Jonas, ele foi cuspido pelo grande peixe no 3º dia. O samaritano, quando você olha para a parábola do samaritano, então ele voltou no 3º dia para cuidar das feridas. Então, a palavra de Deus fala em 2 Pedro, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então significa o quê? Que se Jesus ressuscitou no início do 3º dia, ele vai voltar também no início do 3º milênio. Então, até 1999, até 2000, Jesus podia voltar? Ainda não, porque as profecias não estavam cumpridas ainda. De qual?
do início, do retorno, da volta no terceiro milênio. Agora, de 0 a 1000, primeiro milênio. De 1000 a 2000, segundo milênio. De 2000 para 3000, terceiro milênio. Nós estamos no terceiro. Então significa que agora, um dia como 1000 anos se cumpriu. As profecias de Israel se cumpriram. E aí nós entramos em mais um dado. Quando ele fala sobre Israel, ele diz que essa geração não passará até que o Senhor volte. Então a geração que viu o quê? Todas essas profecias se cumprirem. Nós somos essa geração. Quando você olha para uma geração de 15, 16, minha própria geração, nasci ali, né? 1900 e lá vai. Entendeu? Bastante assim, 1900 e bastante. Mas quando eu nasci, Israel já era nação e Jerusalém já era capital. Então, eu descobri que ele tinha deixado de ser nação e Jerusalém também foi tomado estudando a história. Então, eu já sou essa geração que viu isso. E estou vivendo no terceiro milênio. E você também. Então, presta atenção, vivemos dias proféticos. Significa que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Aleluia, amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém, irmão? Você deseja a volta dele? Aleluia. Amém. Então, esse é um dos requisitos para você ser arrebatado. Você desejar a volta de Jesus. Se você não deseja a volta de Jesus, então significa que você não deseja pelo noivo. E a palavra nos fala em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem vem, e então ele virá. Então, o Espírito é o Espírito Santo, ele já diz vem. Agora, nós como noiva falamos vem, e ele virá. Quando você deseja a volta. Então, desejar a volta não é o desejar morrer, não, de maneira alguma. É desejar o arrebatamento mesmo, a volta de Jesus, amém? Você deseja a volta dele? Aleluia. Deixa eu ver se eu larguei meu cronômetro aqui. Bom, projeto para mim também Lucas capítulo 21, verso 34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então presta atenção, aquele dia, que é o dia do arrebatamento, virá como um laço repentinamente para quem? Para aquele que estiver sobrecarregado com as consequências da orgia. Orgias são prazeres carnais que vão e somem, eles vêm e vão. Então quando fala em orgias, é qualquer prazer carnal desse mundo. Então cuide, ele está dizendo acautelai-vos por você mesmo, preste atenção, seja vigilante, preste atenção por você mesmo, não só pelos outros, mas por você, para que o seu coração nunca. Por que nunca? Porque eu posso estar vigilante, posso estar vigiando, passou 1 ano vigiando, 2 anos vigiando, 3 anos vigiando, 4 anos vigiando, mas daqui a pouco eu penso, quer saber, Jesus está demorando. De repente, nem sei se vai vir, e aí agora eu começo a deixar meu coração sobrecarregado com as orgias deste mundo, com os prazeres deste mundo, com a embriaguez. A embriaguez não é de vinho, é qualquer coisa que te embriague, qualquer coisa que tire você de uma sã consciência, sabe? É quando algo tira você do seu limiar, daquilo que você deveria fazer ou ser, que mude a sua atitude. Sabe, é uma embriaguez quando deixa você iludibriado, fascinado com alguma coisa. Essa é a embriaguez. Embriaguez com as coisas deste mundo e preocupações deste mundo. Então vamos imaginar, eu estou esperando, aí eu estou ali, mas daqui a pouco eu acho, Jesus está demorando. Aí eu começo a deixar o meu coração sobrecarregado. E ele está dizendo, acautelai-vos, cuide por vós mesmo, por você mesmo, para que nunca te suceda. Porque pode ser que quando você deixar o seu coração sobrecarregado com as coisas desse mundo, nesse momento venha e você não vai ter a percepção. Então, quando nós olhamos para o mundo quer sobrecarregar você, para que você perca essa percepção, para que você fique distraído, para que você se distraia e deixe o seu coração ficar sobrecarregado com as coisas deste mundo. Esse vai ser pego repentinamente, vai ser pego de surpresa.
Mas aquele que está vigiando, que nem nós lemos em Apocalipse, aquele que está esperando, aquele que está aguardando, esse não será pego de surpresa, porque ele está esperando. Amém? Está entendendo? Por isso, é tão importante você ter a percepção dos dias que nós estamos vivendo. E aqui, em Mateus 24, Jesus responde a 3 perguntas dos discípulos. 3 perguntas dele. E é sobre isso que nós vamos iniciar vendo. Eu não vou conseguir pregar tudo hoje, mas eu vou terminar domingo que vem. Então, prepare-se para você voltar domingo. Você precisa voltar. Você sabe que você não pode saber as coisas pela metade. Você precisa saber de tudo completo. Então, para você saber tudo completo, você vai precisar vir domingo que vem. Não falte em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas vamos lá. Então, nós temos uma sequência aqui em Mateus para você compreender isso. Certo? Então, o contexto do capítulo, ele começa lá no capítulo 21, onde o Senhor declara que o reino seria tirado dos judeus e dado para os gentios. Em Mateus 21, 43 diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Então o Senhor está dizendo: olha, hoje a presença está aqui, o reino está aqui, mas vai ser tirado. Eu estou aqui e eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E agora o reino será dado para outros, para quem? Para os gentios. E Jesus, ele é o nosso rei. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Então agora ele se tornou nosso rei. Por quê? Porque os judeus o rejeitaram. Ele está dizendo: o reino foi tirado de vocês, foi dado para quem? Para um outro povo. Qual é o povo? Os gentios. Ele se tornou o nosso rei. E agora nós nos tornamos frutíferos? Sim. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho. E quando pregamos o evangelho e alguém crê, ele se torna a mesma natureza de Deus, a mesma natureza que você é em Cristo Jesus. Amém? Então, agora, ele se tornou nosso rei, sim. Em Mateus capítulo 22, ele está dizendo que os judeus precisavam se submeter a quem? Aos gentios. Por isso que ele fala no capítulo 22, verso 21, então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. Então ele está dizendo: olha, agora vocês vão precisar se submeter aos gentios. E vão, claro que vão. Por quê? Porque Jesus sabia que eles não criam e não iriam crer que ele era o Messias. Sim. Então, se você não sabe, o povo judeu, ele não reconheceu Jesus como sendo o Messias. Eles estão esperando o Salvador. E eles serão enganados. E alguém precisará pregar para eles. E esses somos nós, os gentios. Então hoje, tem gentios que estão pregando para o povo de Israel. Tem. Mas isso vai acontecer mais intensificamente na grande tribulação. Nos 3 anos e meio de grande paz. Ok? Bom, no verso 23, o Senhor diz que a casa deles ficará vazia, deserta. Por quê? Porque o Senhor não habita mais um templo. E ele também já estava falando: o templo será destruído. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, nesse contexto, o Senhor está dizendo: olha, o templo vai ser destruído. O Senhor não vai estar mais habitando entre vocês. E Jerusalém será destruída. Ele já está falando sobre isso. Já está. E aí, no capítulo 24 em diante, o Senhor responde as 3 perguntas dos discípulos. E nós precisamos entender os contextos. Do verso 1, ou melhor, do verso 3, onde eles começam a responder as perguntas, até o verso 31 do capítulo 24 de Mateus, é direcionada totalmente aos judeus. E do verso 32 até o final de Mateus 25, é direcionada à igreja. Então, nós precisamos compreender isso. Por quê? Para nós entendermos as profecias e o tempo que nós estamos vivendo. Então, a divisão ela é baseada nas próprias evidências do texto. Do verso 1 até o 31, tudo é literal. A casa é literal, o inverno é literal. Agora, a partir do verso 32, tudo é simbólico.
porque a figueira também é simbólica. Então, quando nós olhamos até o verso 31, há algumas menções judaicas que são faladas. Por exemplo, Judeia, sábado, lugar santo. Isso possui uma restrição com terminologia, porque é para os judeus, é de uma forma literal. A fuga é de uma maneira literal, no inverno. Fala do inverno. Agora, a partir do verso 32, agora o que nós precisamos é vigiar. Não tem mais nenhuma menção judaica de guardar o sábado, não. De Judeia, de inverno e de fugir, não. Mas de vigiar. Então, a partir do verso 32, nós podemos saber que o quê? Está falando que nós devemos vigiar. Essa é uma divisão que nós devemos compreender. E a partir daí, então, se refere à igreja. Até o verso 31, tudo é literal, certo? E quer que eles fujam. Mas a partir do verso 32, nós precisamos vigiar. Vigiar para quê? Para vermos os sinais. Bom, mas qual as 3 perguntas dos discípulos? Projete para mim, Mateus capítulo 24, verso 3. Nos diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, as 3 perguntas foram: quando sucederão estas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos? As 2 primeiras estão relacionadas aos judeus, e a terceira relacionada à igreja. Bom, hoje nós vamos ver as primeiras 2, que é relacionada aos judeus, que é para você compreender, certo? E semana que vem nós iremos ver a terceira, que é para a igreja. Quem é a igreja do Senhor aí? Diga amém. Aleluia. Bom, a primeira pergunta: quando sucederá estas coisas? Então, ele começa respondendo o verso 2 ao 6. Ele diz que virão muitos enganadores. Ele diz: vede que ninguém vos engane. Então, durante todo esse tempo que Jesus ele está assentado à destra do seu Pai, vieram muitos enganadores dizendo-se ser o Cristo. E ele está dizendo: olha, cuide para que ninguém vos engane. E você vai perceber que os judeus também, eles vão ser enganados pelo falso profeta e pelo anticristo também. Por quê? Porque eles não crerão que Jesus era o Messias. E ele está dizendo: olha, virão muitos enganadores, muitos que irão enganar. Por isso vocês precisam ficar atentos. Cuide, vede, que não haja engano. Mas ele está falando isso para quem? Para os judeus. Para os judeus. Não é para mim e para você. Porque eu e você sabemos que Jesus já veio, amém? Que morreu e ressuscitou, e ele vive, amém? Bom, ele diz também que haveria guerra, fome e terremoto, do verso 7 ao 8. E aqui nós podemos ver Jesus fazendo menção dos 4 cavaleiros lá de Apocalipse capítulo 6. Então, quando você vai ler Apocalipse capítulo 6, você vai perceber que lá o Senhor abriu 4 selos. E cada um desses selos havia um cavaleiro. E esses cavaleiros saíram pelo mundo, e eles estão atuando, desde que Jesus foi levado aos céus, até o dia de hoje, até Jesus voltar, esses cavaleiros estão em ação. E aqui, Jesus fala dos 4 cavaleiros sem mencioná-los, mas ele está falando dos 4 cavaleiros. No verso 4 e 5 ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o cavaleiro branco que representa os falsos ensinos. Então, esses falsos ensinos, eles existem, sim. Então, propriamente, muitos se levantaram durante esse tempo em Israel, se dizendo Cristo, mas não fizeram nenhum sinal, não havia nenhum milagre através da vida deles. Se você for ver, até aqui no Brasil, se levantou, não muito tempo, alguém que se dizia ser o Cristo, andava, né, com uma coroa ali, pai, tal, eu sou o INRI. Se você não sabe, também não perdeu nada, tá? Mas
fato que até aqui se levantou cara desses. Mas tem outros falsos ensinos que nós precisamos ter a percepção. Precisamos sim. Então, qual é um desses falsos ensinos? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é um falso ensino. Por quê? Só um caminho. Projeto para mim, João capítulo 14, verso 6. Vamos ler antes. Isso. Pode colocar antes. O 6, o 5, o 4. O 3. Aqui. E quando eu for, eu vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar, morado para vocês, e depois eu vou voltar para buscar vocês. No próximo verso, e vós sabeis o caminho por onde vou. Ele está dizendo para os discípulos, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé faz uma pergunta, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, peraí, Tomé, ele não fez o que sabia. Então, presta atenção, não faça o que você sabe quando você não sabe. Sabe, diga, não entendi, não sei, me explica melhor, preciso compreender. Por quê? Porque nós precisamos ter as percepções da palavra. Sabe, Tomé era alguém sincero. Muita gente fala de Tomé porque ele foi um incrédulo, porque ele não creu, porque ele duvidou. Mas você precisa se colocar no cenário dele. Mas Tomé foi aquele que disse para Jesus e para os discípulos, quando eles iam voltar para Jerusalém e estavam tentando matar Jesus, e os discípulos não queriam ir, falaram lá, estavam tentando te matar e vão matar você. E aí então Tomé se levantou e disse, vamos todos, e se precisar, morramos com ele. Então quem não gostaria de ter um discípulo desse? Qual é o líder que não gostaria de ter um líder em treinamento dele? Vamos embora, vamos dar a vida por Jesus. Aleluia. Oh Jesus. Vou te falar uma coisa. Primeiro nós devemos ser esse. Às vezes a gente quer que os outros sejam. Primeiro nós temos que ser esse. Entendeu? Que a gente chega para a nossa autoridade e dizemos, vamos embora. Se tiver que morrer, nós morremos por Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Só abrir um parênteses aqui. E aí agora é um outro momento de Tomé. Por quê? Porque nesse momento aqui Jesus está dizendo, vocês sabem o caminho. Tomé está dizendo, peraí, você está indo e vai dizer que está voltando e que a gente sabe o caminho, mas e se o Senhor demorar? E se nós estivermos aqui atrás? Eu não sei o caminho. Ele está dizendo, eu não sei. Como? Para onde vais? Qual caminho? Não estou sabendo. E aí Jesus responde no 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção, Jesus está colocando tudo no singular. Ele não coloca no plural, é no singular. Eu sou o caminho, não tem vários caminhos, é um caminho. Eu sou a verdade, não existem várias verdades, há uma verdade só, Jesus é a verdade. E ele está dizendo, não existem várias vidas, você só vai encontrar a vida em Cristo Jesus. E ele está dizendo, ninguém vai ao Pai, senão por mim, eu sou o único caminho. Então veja bem, esse é um falso ensino, quando dizem, o importante é que todos os caminhos levam a Deus, o importante é Deus. Não, é um falso ensino. Por quê? Porque só tem um caminho, Jesus. Não existem outros, é só um. Esse é um falso ensino? Bom, outro falso ensino, quando querem acrescentar algo à cruz do Calvário. Você, para ser salvo, você precisa crer e fazer alguma coisa. Não, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então você só precisa andar por fé. É simples. Só as escrituras, só a fé, são as solas de Martinho Lutero, baseado em Romanos. Então veja bem, quando acrescenta algo à obra consumada, é um falso ensino. Esse cavaleiro, ele está agindo? Tá. Nós devemos ter a percepção disso. Claro que sim, devemos ter o cuidado. Mas ele continua falando. E ele diz, no verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Esse é o cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra. Isso está lá. Então, o primeiro cavaleiro é o branco, que simboliza os falsos ensinos. Saiu para vencer, mas não diz que venceu, é o falso ensino.
lá de Apocalipse 6. O segundo é o cavalo vermelho, cavaleiro vermelho, que é qual? O de guerra, simboliza guerras. Então, desde que Jesus ele morreu, sempre houve guerra, sempre houve. Houve rumores de guerra, sempre houve. Mas você precisa conectar isso com o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo? Que as profecias para o arrebatamento se cumpriram. E agora, há muitos rumores de guerra? Claro que há. Então, nós temos guerra na Rússia e na Ucrânia, temos guerra propriamente lá em Israel, certo? Mas nós temos outras guerras? Temos. Nós temos guerras de facções, sim ou não? Sim. Então, nós temos guerras envolvidas politicamente, que nós nem temos, às vezes nós nem sabemos sobre um controle mundial. Existe, sim ou não? Sim. Existe uma guerra econômica, sim ou não? Sim. Então, veja bem, as coisas só vão intensificar. Por quê? Porque Jesus precisa voltar, nós precisamos entender isso. Essa é a ação do cavaleiro vermelho. Ele produz guerras. Agora, as guerras trazem consequências também. E aí nós encontramos o terceiro cavaleiro, o preto, que representa a fome e a escassez. Então, o Senhor está mencionando isso em Mateus, sem falar sobre os cavaleiros. Mas é os mesmos cavaleiros que estão lá em Apocalipse, capítulo 6. Mas aqui em Mateus 24, no verso 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, a fome é a ação do terceiro cavaleiro, o preto, que traz fome e escassez. Então, hoje, há fome? Claro que há. Há escassez? Sim. Isso vai piorar? Vai. Por mais que você não queira. Por mais que o nosso desejo não seja esse, mas vai. Mas presta atenção, vai piorar para o mundo. Porque para mim e para você, na casa do Pai, sempre tem novilho cevado. Não haverá recursos, porque o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Haverá escassez em outros lugares, mas para nós não haverá. Você crê nisso, irmão? Isso é importante. Essa é a verdade. Então, agora, isso é real? É. Então você olha em lugares do mundo, há muita fome? Há. Aqui há, não tanto, mas há. Mas há lugares que há muita fome. Então, nós temos um país da América que passa por um momento conturbado. E não sei exatamente como está agora, mas os últimos relatos que eu tenho de um ano atrás é que 80% da população vivia na classe de miséria ou abaixo da miséria. Então, às vezes, a gente não entende o que é a miséria ou abaixo da miséria. Mas eu vou explicar, num dado internacional, para eles medirem o nível de miséria é o seguinte: é quando um cidadão, ele trabalha um mês todo, e ele consegue comprar uma cesta básica. Isso é um estado de miséria. A miséria extrema é quando o cidadão ele trabalha um mês todo e ele não consegue comprar uma cesta básica. É um estado de miséria extrema. Então agora, imagina, você tem um país que está vivendo 80% da população está vivendo em miséria ou uma miséria extrema. Você acha que lá tem fome e escassez? Tem. Você acha que lá na região onde está tendo a guerra com Rússia e Ucrânia, há escassez lá? Há. Você consegue entender que por causa dessas guerras há inflações? Os preços sobem? Você consegue entender? O dinheiro desvaloriza? Isso é escassez. Teu poder aquisitivo diminui? Isso é escassez. Então, esse terceiro cavaleiro, ele está agindo? Claro que ele está agindo. E vai intensificar isso? Claro que vai. Mas eu e você somos guardados no sangue de Cristo, amém? Creia nisso. Por isso é tão importante você crer na sua posição e declarar ela. Não para que o Senhor se convença, mas que você tenha a certeza, a convicção da sua posição. Bom, e aí nós temos o quarto cavaleiro que ele menciona aqui. Essa sequência de Mateus 24, ela está exatamente como a sequência de Apocalipse capítulo 6. E ele diz que haveriam pestes, que apontam para o cavalo amarelo esverdeado, que simboliza a pestilência e a morte. A peste, sim. A enfermidades, é. Se você for ver nesses últimos tempos, a pestilência aumentou muito. Muito mesmo, gradativamente, de uma maneira, sim, incalculável. Se você for analisar, pare e pense um pouquinho. Pessoas que
contraem um resfriado, ele demora muito tempo, muito mais tempo para passar. Pega uma gripe, parece que leva muito mais tempo para passar. Índices de pneumonia, infarte, câncer, AVC aumentarem um nível muito alto, principalmente depois do Covid. Então, você veja que isso está aumentando, mas isso é os princípios das dores, que precisa passar, por quê? Para que Jesus venha, aleluia, amém? Então, presta atenção, nós somos guardados? Somos. O Senhor nos guarda, sim, Ele nos sustenta, sim, mas Ele está dizendo que isso haveria, mas seriam os princípios de dores. Então, nós estamos vivendo os princípios de dores, sim ou não? Então, veja que tudo agora vai se tornando tudo muito mais próximo, mais palpável e mais visível. Então, 1000 anos como um dia como 1000 anos. Nós estamos no início do terceiro milênio, Jesus ressuscitou no início do terceiro dia. O sinal de Jonas foi que ele foi cuspido pelo peixe no terceiro dia. Amém? Você está conseguindo compreender? Fato. Vivemos isso. Os 4 cavaleiros estão em ação e nós podemos ver os 4 cavaleiros em uma ação muito mais rápida e muito mais intensa nesse tempo. Nós também podemos olhar e ver que Israel já floresceu. Todos os sinais para o arrebatamento já se cumpriram. Então você consegue perceber que nós estamos vivendo em uma geração profética? Você tem essa percepção, irmãos? Amém? Bom, mas ele segue falando: haverá perseguição e tribulação. Do verso 9 ao 13. Essa perseguição, ela é mencionada principalmente aos discípulos, ok? Mas durante esses 2000 anos, Israel tem sido perseguido. Você consegue perceber que esses ataques a Israel não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver com recursos, é por causa da nação mesmo. Eles odeiam a nação. Hezbollah e essas outras guerrilhas que tem lá, eles se levantam contra Israel, são contra Israel. O desejo deles é destruir Israel. Então, esse é o desejo. Então, é uma perseguição, sim. E aí fala também do amor ser esfriado. Mas é o amor do judeu, às vezes até pela espera do Messias. Começam a desfalecer na sua esperança. Então, a perseverança para a salvação mencionada no verso 13, não se refere à salvação do inferno, mas da tribulação e da qualificação para o reino. Então, haverá judeus no reino? Sim, haverá judeus no reino. Todos? Não. Não haverá. Mas eles vão precisar exatamente o quê? Crer em Cristo para estar lá. Bom, no verso 14, fala que o evangelho do reino será pregado. Então não é um outro evangelho. Ah, pastor, então não é o evangelho da graça, é um outro evangelho? Não, é o mesmo evangelho, só agora dando uma ênfase para o reino. Então quando nós pregamos sobre a salvação, sobre a graça, você precisa compreender que a graça salvou você, a graça te conduz no caminho e a graça te coloca no reino. Mas que o reino, ele é estabelecido quando uma pessoa ela é curada, o reino é estabelecido. Quando uma pessoa é salva, o reino é estabelecido. Mas o reino será pregado com maior intensidade. É chegado o reino dos céus. Mas a palavra de Deus agora não menciona aqui se ele vai ser pregado, principalmente antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Ele pode ser pregado antes. E nós já estamos pregando o evangelho do reino. Quando nós declaramos que Jesus é a cura, Jesus liberta, Jesus transforma, é o evangelho do reino. O reino é estabelecido. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Mas ele vai ser pregado com maior intensidade. Isso pode ser após o arrebatamento? Sim. Por quê? Porque eu creio que o arrebatamento será antes do verso 15, que começa a falar sobre a grande tribulação. Então, podemos dizer que o arrebatamento é em qualquer momento? Sim. Não há 2 evangelhos, é um só. Da graça e do reino é o mesmo evangelho, com 2 ênfases diferentes. Amém, irmãos? Você está entendendo? Em nome de Jesus. Se você ficar com alguma dúvida, você envia uma pergunta para mim que eu respondo para você no próximo culto, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu acredito
que até aqui nós temos visto o princípio das dores, certo? E que o arrebatamento será antes do verso 15, que fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação terá duração de 3 anos e meio, mas ela é contada do início do tratado de paz do anticristo com Israel. E esse tratado de paz tem uma duração de 7 anos. E provavelmente durante esse tratado de paz é que o templo será reconstruído lá no Monte das Oliveiras. Então, no Monte das Oliveiras, hoje, você tem 2 mesquitas. É o único lugar hoje que os gentios têm acesso, no sentido que Israel não tem domínio. Mas eles já estão conversando e se ajustando para liberar o acesso para Israel. Mas o que eu acredito mesmo é que quando o anticristo se manifestar, tem um arrebatamento, o anticristo se manifesta, assina o tratado de paz com Israel. Presta atenção nisso. Por quê? Porque Israel não reconheceu Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Eles ainda estão esperando, e por isso que eles serão enganados, porque o anticristo vai se passar pelo Cristo. E é bem provável que esse é o motivo que Israel vai assinar o tratado de paz com o anticristo, dizendo, esse é o Messias, esse é o Cristo, e ele assina o tratado de paz. Com o tratado de paz, tudo se equaliza para a construção do templo. Vou te falar mais um dado para você saber. Esqueci de falar no primeiro culto, depois vocês contam para eles, tá? Na célula. Todos os utensílios para o templo já estão prontos. Todos. Quando você lê a descrição do templo, do tabernáculo, do templo, lá em Levítico, em Êxodo, em Números, você olha, todos os utensílios para o templo já estão prontos. Só falta a construção. Quando o anticristo se manifestar e faz o tratado de paz com Israel, é bem provável que ali inicie a construção do templo. Bom, esse tratado de paz é para 7 anos, mas ele vai durar 3 anos e meio, 1.260 dias. E exatamente nesses 1.260 dias, nos 3 anos e meio, o templo vai ser profanado pelo abominável da desolação. Esse abominável da desolação é o anticristo, que provavelmente vai colocar uma imagem para ser adorada dentro do templo, para que ele seja adorado. Nesse dia, significa que o templo foi profanado. Nesse dia, inicia-se os 3 anos e meio de grande tribulação. Nesse dia. E aí, então, eu e você somos guardados? Sim. A grande tribulação é para a igreja? Não. Não, até porque eu vou ser arrebatado, não vou estar ali. Em nome de Jesus, você vai ser, irmão. Quem fica dormindo, cochilando, já nem sabe, ó. Você que disse amém, vamos embora. Entendeu? Vamos embora, ser arrebatado. Você que dormiu aí, cochilou e não disse amém, você fica e prega o evangelho. Amém, irmãos? Aí, viu? Aí vão ficar. Quem que disse amém agora, vão ficar. Oh, Jesus, irmãos, presta atenção. Quem vai ser arrebatado aí, diga amém. Quem vai ficar, diga amém. Tudo bem, alguém tem que ficar para pregar mesmo. Amém. Presta atenção aqui, estou brincando, irmãos. Presta atenção aqui, irmãos. Olha só, presta atenção. Então, veja bem, acontece o arrebatamento, depois disso, tratado de paz, 7 anos, na metade do ano, o templo é profanado, inicia-se a grande tribulação. Haverá quem? Então, veja bem, a grande tribulação é para o ímpio, para aquele que não creu em Jesus. Porque é o grande dia da ira do Senhor. A ira do Senhor virá somente para aqueles que não creram. Aqueles que creram são guardados. Haverá ainda uma parte da igreja aqui? Sim. Aquele que não foi arrebatado, ele vai ficar. Mas ainda haverá outros que se converterão nessa trajetória dos 7 anos. E nesse tempo, então a ira do Senhor virá sobre o ímpio. Mas a igreja que ficar, e aqueles que guardam os mandamentos, que é o que a palavra nos fala, que o anticristo vai perseguir aqueles que guardam o mandamento e guardam o testemunho, quem guarda os mandamentos é os judeus, e quem guarda o testemunho é a igreja. Aqueles que ficarem, eles não sofrerão a ira de Deus, mas serão perseguidos pelo anticristo. Certo? Então,
não se preocupe exatamente com os anos de tribulação, mas tenha o seu coração para fazer a vontade do Senhor, para ser um filho obediente. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, em Lucas, fala o tempo que nós estamos vivendo. Quando você lê lá em Lucas capítulo 4, verso 16, projeta para mim. Jesus, ele está no templo. Vamos ler lá. Indo para Nazaré, nós vamos ler até o 19, tá, Jean? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, seguindo o seu costume, levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar. Ele procurou e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No verso 20 diz que ele fechou o livro. Quando ele parou de ler aqui, fechou o livro. Mas agora, as escrituras lá em Isaías continuam, sim. Em Isaías, capítulo 61, no verso 1 e 2, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque já está falando de Jesus, é a profecia de Jesus. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Qual é o dia da vingança do nosso Deus? Os 3 anos e meio da grande tribulação. Esse é o dia da vingança do Senhor. Agora, Jesus, por que Jesus fechou o livro antes? Porque ainda não chegou esse tempo. Esse tempo, agora que nós vivemos, é de apregoar o ano aceitável do Senhor. É o tempo de você falar da salvação. É o tempo de você falar que o reino dos céus está chegando. É o tempo de você falar que ainda as pessoas podem crer e serem libertas, serem transformadas, nascerem de novo e serem salvas. Amém? Agora, no entanto, nós precisamos o quê? Ter essas percepções do tempo, para não sermos enganados. Nos versos 23 a 28, ele fala sobre os falsos cristos e falsos profetas, como eu já falei. Agora, para os judeus mas ele fala 4 vezes, ele menciona 4 vezes sobre falsos profetas. Eu acredito que a situação será muito grave. Nesse tempo a situação será muito grave. E aquele que não tiver percebido, pode começar a gerar dúvida no seu coração. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Bom, a segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? Agora do verso 29 a 31, ele vai responder isso, o sinal da sua vinda. Depois da grande tribulação haverá sinais. Para o arrebatamento não há sinais, todos já se cumpriram. Agora, para a sua vinda nos céus, depois da grande tribulação, sim, haverá sinais. Qual? O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Isso parece acontecer 2 vezes, no início da grande tribulação e no final. Mas esses são os eventos onde os olhos verão, certo? Essa é os sinais da vinda do Senhor, que haverá no céu. Mas isso é após a grande tribulação. Eu e você, em nome de Jesus, todos nós seremos arrebatados. Amém? O pessoal do louvor já pode subir. Bom, no verso 29 ele diz: logo em seguida a tribulação. Então, quando nós olhamos para essa tribulação, qual? É o grande dia da ira do Senhor, os 3 anos e meio. Então o Senhor está dizendo: olha, logo em seguida a tribulação, ele virá sobre as nuvens, onde todo olho verá. Qual olho? Principalmente Israel. Aqui, a palavra, ela não define exatamente, quando diz que todo olho verá, se está falando é Israel ou todo mundo. Mas Israel com certeza virá, porque Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. É o lugar onde Jesus virá sobre as nuvens. Mas também nós podemos dizer que todo olho verá, sim. Por quê? Porque vai estar reunido um exército de mais de 200 milhões de soldados para lutar contra o Senhor. E eu vou dizer para você, é bem provável
A Bíblia não menciona, mas é bem provável que o relato para isso seja uma invasão alienígena, exatamente naquele lugar. E as pessoas serão enganadas por isso. Por quê? Porque nunca houve tanto filme sobre extraterrestres, sobre invasões alienígenas como há agora. Nunca foi falado tanto sobre isso. O próprio Pentágono, algum tempo atrás, ele emitiu um alerta e ele divulgou imagens de OVNIs, de objetos não identificados no céu. E o próprio Pentágono emitiu um alerta como uma invasão alienígena em potencial. Um alerta dizendo, olha, qualquer momento pode ter uma invasão alienígena. Pode. Você vê que isso consegue explicar muitos eventos que nós estamos falando. Pode explicar o arrebatamento. Pessoas foram abduzidas. O crente que vai ficar vai saber que foi um arrebatamento, mas muitos serão enganados. E aí depois disso, o governo do anticristo, ele pode reunir esses 200 milhões de soldados no Armagedon, que é no vale, em frente ao Monte das Oliveiras, para uma batalha, dizendo, olha, a terra será invadida, precisamos nos proteger, e o local da invasão é essa. Então você precisa estar atento a isso. Isso são dados que podem acontecer, fatos, ok? Então por quê? Porque você vai olhar, não há muito tempo agora, saiu também uma notícia que eles estão estudando Marte e que eles encontraram lá como que um animal que tinha sido morto, que tinha vivido, tinha morrido lá em Marte. É um absurdo, né? Mas vamos analisar. Agora, também eles acharam um planeta não sei lá onde, que parece que tem a mesma magnitude, a mesma formação que a Terra. Então tudo isso leva ao quê? A eles pensarem e levarem pessoas a acreditarem que existe vida em outros lugares, além aqui da Terra. Para quê? Para constatar exatamente esse desafio. Bom, eu tive olhando também algumas reportagens e é interessante porque eu fiquei até um pouco com dúvida dessa reportagem, né, que estavam falando, mas outras pessoas mencionaram também que eles identificaram que está vindo um objeto contra a Terra e que vai se chocar contra a Terra em 2030. E que esse objeto, ele não estava na rota da Terra, mas ele foi desviado por algum motivo. Vai se chocar contra a Terra em 2030. Eu sei que você pode achar que é um meteoro, mas eu acho que não é não. Eu acho que pode ser alguma outra coisa aí chegando. Então, veja bem, você precisa ter essas percepções sobre a Agenda 2030, globalização, nova ordem mundial, governo mundial. Você precisa ter as percepções quando falo sobre globalismo, sobre cuidado com a natureza, com as geleiras descongelando. Já citaram a probabilidade de criar um imposto mundial para conservação, né, da mata amazônica e das geleiras, etc e tal. Então, se tem um imposto mundial, precisa do quê? De um governo mundial. Se você não sabe, a ONU também significa Organização das Nações Unidas. E alguns anos atrás foi colocada uma estátua na frente da ONU, incrivelmente, com a mesma imagem, era a mesma imagem descrita em Daniel e Apocalipse. É a mesma. Depois eles tiraram. Então você precisa ter essas percepções. Não basta você saber, você precisa visualizar. Você precisa entender e saber que nós vivemos dias proféticos. Você precisa temer eles? Claro que não. Somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas você precisa estar preparado, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Você precisa entender que também há uma urgência para nós pregarmos o Evangelho.
para que o perdido seja salvo. Isso tudo é Jesus quem está nos relatando aqui. Mas ainda tem a terceira pergunta: qual será o sinal da consumação dos séculos? Essa nós veremos domingo que vem. Essa última se refere especialmente a mim e a você, a igreja. Você não pode perder. Você precisa estar aqui. Vou te dizer, você precisa trazer a sua célula também. Você precisa dizer: olha, nós estamos estudando Apocalipse lá no culto. E agora o pastor vai falar sobre os sinais para a igreja. Você precisa trazer ele. Ele precisa saber também. Não só você. Você que está aqui, você ensina já na célula, quarta. Mas traga ele. Por quê? Porque, irmãos, tudo isso é visível, palpável e vivemos esses dias. Não devemos ignorá-los. Amém? Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. É claro que você não deve ficar debaixo de condenação, nem debaixo de preocupação. Nós somos guardados. E o que o Espírito está fazendo, Ele está preparando a noiva, eu e você, para o casamento. A ação do Espírito é para que eu e você venhamos amadurecer e estar prontos para o arrebatamento. Por isso, é tão importante eu e você respondermos ao Espírito. Sabe, você não precisa se preocupar. Será que eu vou ser enganado por algum falso ensino? Será que eu vou ser enganado por uma coisa ou por outra? Não se preocupe com isso, porque o Espírito Santo está dentro de você e ele te conduz a toda a verdade. Por isso que você pode depender do Espírito sempre. Você pode dizer: Senhor, ó Espírito Santo, me dê a clareza, me dê a direção, me dê a revelação, me dê a instrução. E Ele vai te guiar toda a verdade, porque Ele já está dentro de você. Você só precisa crer nessas verdades, amém? Então agora, durante o louvor, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você ore. E diga ao Espírito: Espírito, fale comigo. Me dê essas percepções, me dê essas clarezas de tempo. Eu quero ter a revelação desses tempos, eu quero ter a clareza desses tempos, para viver isso, para não ser enganado. Quero ser guiado pelo Senhor. Fale, sabe, fale agora com Ele, creia. O Espírito, Ele já falou com você durante esse culto, mas Ele te trará maiores percepções e clareza sobre tudo isso que nós temos falado, amém? Enquanto a banda vai cantando, fale com o Senhor, para que você tenha cada dia mais clareza desse tempo, em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada
Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos dado as percepções de tempos e sinais. E nós, Senhor, queremos declarar nessa noite que nós damos liberdade ao Teu Espírito agir em nossas vidas, transformar e operar em nós o Teu querer. Senhor, ajude-nos a tomarmos as decisões corretas diante do Teu Espírito, a ouvir-te e seguir-te. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, como igreja, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a sua volta, nós desejamos a sua volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga amém. Você sabe, irmãos, que essas são percepções importantes para nós como igreja sabermos, porque o mundo não vê, o mundo está em trevas, o mundo está cego, eles não veem, mas nós estamos vendo. Nós precisamos ter essa clareza para que nós venhamos pregar o Evangelho, sabe? Então, talvez você pode dizer, eu não tinha essa clareza até hoje, mas hoje você tem. Simplesmente isso. Você precisa entender que Deus, Ele é um Deus amoroso, e Ele tem nos chamado a atenção para esse tempo. Para qual tempo que nós estamos vivendo? Para nós sabermos que é um tempo profético. É um tempo profético. É um tempo sério que nós estamos vivendo. É um grande privilégio. Eu creio nisso, que é um grande privilégio o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para grandes pregadores do Evangelho, que pregaram em 1800, John Wesley e tantos outros que pregaram, eles pregavam, mas eles não tinham uma clareza sobre esse tempo. Por quê? Porque Israel não era nação, Jerusalém não era a capital, não era o início do terceiro milênio. Nós estamos vivendo tudo isso. Nós podemos ter essa percepção e essa clareza que Jesus está às portas e Ele está voltando. Qual é a certeza? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Eu te mostrei que Jesus mesmo está falando sobre isso. Eu te mostrei o tempo que nós estamos vivendo. E domingo que vem eu vou continuar te mostrando isso, mostrando como nós, como igreja, o Espírito está nos preparando para o arrebatamento. E eu creio que eu e você somos uma igreja de vencedores que irão ser arrebatados com Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, antes de nós participarmos da ceia, pode ligar as luzes agora, vamos participar da ceia, obrigado. Nós tivemos batismo, alguns irmãos estavam no primeiro culto, apresentamos no primeiro culto. Agora tem alguns irmãos que se batizaram, estão no segundo culto. Quero que os irmãos que se batizaram hoje venham aqui na frente, aqui, fico aqui na frente, de frente para os irmãos. Aleluia, quero apresentar você à igreja. Aleluia, você que decidiu hoje pelo batismo. Aleluia, pode vir, irmãos. Aleluia, importante que você venha. É um momento real na sua vida, de uma experiência que você teve com Cristo. Aleluia, Deus seja louvado por isso. Então, os irmãos, teve alguns que estavam no primeiro culto, se apresentaram agora no segundo. Por que nós não batizamos crianças? Porque a palavra nos fala em Marcos capítulo 16, que quem crer e for batizado será salvo. Então, crer é para o arrependimento. Uma criança não tem como crer, mas eles creram. Eles já têm idade para crer. E eles creram em Cristo. E porque eles creram, o primeiro sinal de quem crê é o batismo. E eles decidiram descer as águas, porque eles se identificaram com Cristo. Então o batismo é uma confissão pública de algo que aconteceu internamente. Mas Paulo nos descreve também isso em Romanos capítulo 6, dizendo que nós fomos mortos com Cristo Jesus na água do batismo, e ressuscitamos quando imergimos da água uma nova criatura. Então o velho homem de vocês ficaram lá nas águas, e ressurgir uma nova criatura em Cristo Jesus, no qual se identificam com Cristo, porque tem a mesma natureza de Cristo. Amém? E eu gostaria que você estendesse sua mão para cá, e você declarasse comigo assim: amados irmãos, sejam bem-vindos ao corpo de Cristo. Nós queremos declarar que vocês podem contar conosco, porque nós cremos que podemos contar
com vocês, e nós, todos em unidades, viveremos coisas maiores no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, parabéns, amados irmãos, sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los, pode voltar para os seus lugares, aleluia, uma ótima decisão, sem dúvida nenhuma, entregar a sua vida para Jesus é uma ótima decisão. Decidir pelo batismo é o resultado da decisão em aceitar Jesus. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro. Só a palavra, só Jesus é o verdadeiro caminho, não há nenhum outro. Você sabe que, vou te contar algo. Há um bom tempo atrás, estava conversando com um ateu, e ele disse que ele acredita que quando termina aqui, tudo termina. E ele disse para mim, se você quer que eu acredite, me prova que Deus existe. E eu disse para ele, não, eu vou fazer o contrário. Me prova que Ele não existe. Eu disse, porque toda a minha fundamentação é na palavra e na minha experiência. E você diz que você não acredita na palavra, então eu não vou te convencer. Então, você tenta me convencer. Eu disse, mas para nós entrar em discussão, eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que você tenha razão e eu não. Você esteja certo. Quando você é ateu, você acredita que aqui acaba tudo, e você tem razão e eu estou errado. Você está vivendo a sua vida bem, criando seus filhos bem, desfrutando, tudo certo. Eu também, quando morreu aqui, acabou tudo. Tudo viveu bem. Está tudo certo. Eu disse agora, imagina comigo se você está errado. Imagina que você esteja errado e que existe céu e inferno. E aquele que não crê e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador vai para o inferno e terá uma morte eterna, um lago de fogo e enxofre. Mas aquele que crê em Jesus, ele tem o seu nome escrito no livro dos céus e ele é salvo. Eu disse, então agora você imagina comigo, você está vivendo seus dias bens e eu também estou vivendo. Eu estou vivendo meus dias com felicidade, com desfrute, com alegria, família, está tudo certo. Quando morrer, eu vou para o céu. E você não, porque você não crê. Eu disse, só por esse motivo de dúvida, se fosse você, aceitava Jesus e acreditava. Porque eu tenho uma convicção, eu vivo meus dias bem aqui, e minha eternidade está garantida. Então, veja bem, que Jesus é o único caminho. E nós precisamos anunciar ainda a outras pessoas que elas precisam crer. Há uma necessidade de crer e se tornarem filhas e serem salvas. Eu e você temos essa oportunidade de pregar o Evangelho. No céu, nós vamos poder cantar Hosana, 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 glória, 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 santo, 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 exaltado, exaltado, exaltado. Lá no céu nós vamos poder cantar tudo isso. Mas tem uma coisa no céu que nós não vamos poder fazer: pregar o Evangelho. Porque lá só vai ter gente salva. Lá só já vai ter gente salva. Só vai ter pessoas perdoadas. Aqui nós temos essa oportunidade de pregar o Evangelho. Aqui na terra. Amém, irmãos? Os irmãos irão servir a ceia. Se pegue ela, não come, não beba. Nós iremos fazer todos juntos. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, tem alguém que não recebeu a ceia, que quer ceiar, que não recebeu, para os irmãos estarem levando até você? Não? Pegue a mão, não? Todos receberam? Aleluia, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha é você anunciar que na morte de Cristo há perdão para os pecados. Por isso que quando você continua lendo, o Senhor diz que examine-se cada um a si, coma do pão e beba do cálice. Porque a igreja de Corinto se embriagava durante a ceia e comia o pão sem esperar os outros. E ele está dizendo: se você tem fome, come em casa. Você precisa ter reverência daquilo que você está fazendo, você precisa se identificar. Porque se você não identifica o que você está fazendo, ele diz que você come e bebe para condenação de si. Porque você não tem discernimento do corpo e do sangue. Mas quando nós participamos da ceia, nós trazemos na nossa memória que na morte de Cristo nós fomos totalmente perdoados. Ao crer em Jesus, e ao crer nos traz uma transformação de vida. E quando nós cremos e nascemos de novo, nós somos transformados. E aí também nós anunciamos para outras pessoas: há perdão para os seus pecados também, há transformação para as suas vidas também. Amém? Eu quero que você pegue o seu pão, nós iremos orar. Senhor, nós oramos por este pão, que é o teu corpo, que foi moído, transpassado na cruz. E na cruz, sobre o seu corpo, o Senhor levou toda a nossa enfermidade, toda a maldição. E quando o Senhor partiu o pão com os seus discípulos, o Senhor estava fazendo essa obra substitutiva, dizendo que o Senhor estava levando sobre si toda a nossa maldição, toda a nossa enfermidade, e estava dando toda a sua vida, toda a sua saúde sobre nós. E hoje, ao participar da ceia, nós recebemos, Senhor, a cura completa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero que você erga o cálice. Senhor, nós oramos por este cálice, que é o teu sangue, da nova aliança, na qual o Senhor nos lavou e nos perdoou de todos os nossos pecados, nos redimiu, nos deu livre acesso a Deus. O caminho foi aberto e hoje nós podemos chamar Deus de Pai, porque o Senhor pagou a dívida. E hoje, ao participarmos da ceia, nós trazemos a nossa memória debaixo da sua obediência, lembrando que em Ti nós somos perdoados, justificados e somos filhos amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus, por teu grande amor, pela tua fidelidade, pelo grande amor que o Senhor nos amou. Que o teu Espírito sempre encontre liberdade em nossas vidas, para continuar nos transformando, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, agora eu quero trazer uma palavra sobre dízimo e oferta para vocês, mas eu quero me atentar num detalhe do dízimo, sabe? Você sabe que quando quem fez o CTL já vai entender o que eu vou dizer, quem não fez, quando fizer, vai passar por essa aula também. Você sabe que quando nós subimos aqui, eu, o Pingo, o Jean, o Gustavo, o Rafa,
Sabe que nós não viemos aqui a ensinar, nós não somos o dono da verdade. A verdade, ela é a palavra do Senhor. Mas nós somos placas que indicamos o caminho porque nós já passamos por esse caminho. Creia, eu já tive muita dúvida sobre o dízimo também. Isso é uma dúvida que a gente tem e é uma batalha nossa porque a Bíblia nos fala que são dois senhores, Deus e o dinheiro. E nós não conseguimos servir a dois senhores, nós servimos a um. Então o dízimo, para que ele serve? Deus criou o dízimo para que nós pudéssemos tornar puro aquilo que chega até nós impuro. Porque até o dinheiro chegar na tua mão, a gente não sabe por onde é que ele passou e onde é que ele foi consagrado. Então você devolvendo os 10% do dízimo, você está tornando puro aquilo que era impuro. Mas isso, irmãos, eu quero dizer para você assim, ó, você precisa orar. Quem não é dizimista ainda, você precisa orar para ter essa revelação. É o Senhor que vai tocar no teu coração, não sou eu. Eu posso ficar aqui a noite toda falando para você sobre dízimo, mas quem vai falar isso a você é o Senhor. Mas você ora e você toma posse daquilo que o Senhor está falando. É como uma enfermidade. Se você tem uma dor no joelho, você ora pela cura. Você pode até sentir uma fisgadinha, mas você tomou posse da cura. Então você ora pela revelação e você parte a dizimar. E aí você vai ver que não vai fazer falta o valor do dízimo. Bem pelo contrário, Deus vai abençoar que vai sobrar. E é assim que funciona. Eu até me tornar dizimista, era essa a luta que eu tinha. Eu olhava para a minha circunstância e dizia, não dá, se eu dizimar já era. Acabou, alguém vai ficar sem luz, vai ficar sem água. Mas não é. Não é, isso é uma luta que nós temos aqui dentro. Então por isso que eu quero convidar você a orar. Você que ainda não é dizimista, ore por essa revelação. Mas ore e clame por ela. Porque isso é um destravar no mundo espiritual, creia. Creia, é importantíssimo você dizimar. E eu quero ler uma passagem agora para quem vai ofertar, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então Deus não quer que você venha fazer uma troca com ele, eu vou ofertar 5, 10, que nem diz o meu filho, 5, 10, 20 reais, não sei, porque Deus vai me dar mais. Não, você vai ofertar com alegria, porque Deus já lhe deu. Entendeu? Você vai ofertar na casa do Senhor para que pessoas venham provar mais e mais daquilo que você está experimentando aqui. Mas eu quero convidar você a vir aqui na frente agora, mas venha com alegria, que nós estávamos cantando no começo do culto, feliz, dançando, pulando, e oferte na casa do Senhor. Você vai ver que Deus vai superabundar na sua casa. Amém? Venha ofertar e dizimar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar pelas nossas ofertas, então, e os nossos dízimos. Pai, obrigado, Senhor, por cada filho seu que ofertou hoje na sua casa, que dizimou, Senhor. Somos gratos, pedimos que o Senhor superabunde o celeiro deles, Pai. Oramos e clamamos pela vida daquele que não pôde ofertar hoje, dizimar, Senhor. Traga essa revelação no coração dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Nós vamos ver uns avisos agora. Você não precisa sentar, que é bem rapidinho. Hoje não tem vídeo. Então, vamos lá. A oração em devocional de terça a sexta, das 5h30 às 7 horas. Aproveite e vim agora, porque daqui uns dias o pastor me disse que vai ter um intervalo, né, pastor? Então, aproveite agora. Impacto Juvenil, dia 7/12. Lembrando que aqui as inscrições vão até quarta-feira. Aí é onde as
Líderes irão passar para as discipuladoras e as discipuladoras para pastor. Então, lembrando, quarta-feira, tá? Formatura CME e CTL, dia 14/12 às 19h30. Aleluia. Festa da colheita, dia 20/12 às 19h30. Isso aí. Isso aí. Você que nunca participou de uma festa da colheita, venha participar conosco. Quem participou, venha, porque treme o chão. Vai por mim. Aleluia. Estenda sua mão, então, para nós orarmos. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa celebração. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações todos os dias, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos separou como seus filhos. E nós cremos na sua promessa, que somos salvos e iremos reinar contigo, Senhor, por toda a eternidade, Pai. Somos gratos por esse amor, somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós até agora e fará daqui adiante. Mas eu peço, Senhor, que durante essa semana o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos de Ti, Senhor, e darmos o nosso testemunho. E quando a oportunidade surgir, que nós sejamos ousados em falar, Senhor. Que nós não tenhamos medo de falar para nossos irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, Senhor, amigos que encontrarmos na rua. Nós seremos aqueles que falamos do nosso testemunho com alegria, porque nós já somos salvos. E através de nós cremos que muitas pessoas serão salvas ainda. Pai, também eu peço que nós possamos desfrutar da posição que o Senhor nos deu de filho amado durante toda essa semana e os nossos dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.